tão claro quanto o sol e tão evidente quanto o dia que não há Deus e que não pode haver nenhum. Talvez nunca te digam isso com todas as palavras, mas a ideia de Deus que você carrega pode não ter vindo do céu, pode ter saído de dentro de você. Não como mentira ou invenção, mas como necessidade, como tentativa de dar forma ao invisível, de controlar o incontrolável, de nomear aquilo que não entendemos, mas tememos. E se o divino que muitos acreditam não for uma revelação, será que ele pode ser considerado uma projeção do que nos falta? Eu sou Paulo Rogério e este é o canal Vozes Visionárias. Se você gosta de conteúdos como este, deixe o like e se inscreva no canal. Essa é a tese explosiva de Ludwig Feuerbach, um pensador alemão do século XIX que ousou inverter tudo. Para ele, Deus não criou o homem à sua imagem e semelhança. Foi o homem quem criou Deus à imagem de seus desejos mais profundos. E essa inversão muda tudo. Desloca o centro da fé para o coração humano. Transfere o sagrado da eternidade para a psique. Feuerbach cresceu numa Europa ainda profundamente cristã. A religião era não só a base da moral, mas o alicerce da cultura, da política, da existência. No entanto, ele não se conformava com a ideia de um Deus todo-poderoso, invisível, que exigia obediência e prometia recompensas para depois da morte. Para ele, esse Deus era menos uma presença e mais um reflexo. Um espelho mal posicionado, refletindo não o que é real, mas o que é desejado. Em sua obra mais conhecida, A Essência do Cristianismo, Feuerbach apresenta uma ideia devastadora. Tudo o que projetamos em Deus, perfeição, bondade absoluta, sabedoria infinita, onisciência e imortalidade, é apenas o que gostaríamos de ser. Deus seria, nesse sentido, a imagem idealizada da humanidade, não o Criador do homem, mas sua criação mais ambiciosa. Queremos ser bons, mas falhamos. Queremos ser eternos, mas morremos. Queremos justiça, mas o mundo é injusto. Então inventamos um ser que seja tudo o que nós não conseguimos ser. Um Deus que preenche o vazio da nossa limitação. Um Deus que nos diz que há um sentido, que há uma ordem, que tudo, no fim, será recompensado. Não seria mais confortável para todos nós crer em um Pai invisível do que aceitar o caos do acaso que não podemos controlar? Feuerbach chama isso de alienação religiosa. A alma humana, incapaz de aceitar suas fragilidades, transfere para fora de si tudo aquilo que valoriza. E depois, esquece que foi ela mesma quem colocou lá. Passa a cultuar o que criou, sem reconhecer a sua autoria. É como se do próprio desespero nascesse uma divindade, e em seguida, essa divindade passasse a ditar regras ao seu Criador. É como se a humanidade tivesse escrito um ideal em letras douradas, colocado no altar e depois passado a adorá-lo, como se fosse algo independente, mas no fundo, adora a si mesma, não como é, mas como gostaria de ser. Deus, nesse sentido, é o espelho do nosso abismo e do nosso desejo, uma imagem purificada do que não conseguimos ser. Isso significa que, para Feuerbach, a religião não é um erro moral ou uma mentira consciente. É uma expressão inconsciente da própria condição humana. A religião revela mais sobre quem somos do que sobre qualquer realidade sobrenatural. Mais sobre nossas dores do que sobre verdades eternas. Talvez Deus seja a sombra daquilo que mais nos falta, e o vazio que muitas vezes sentimos seja o verdadeiro altar que cultuamos. Essa ideia assusta, porque desloca a transcendência para dentro. Em vez de um Deus que nos observa do alto, o que resta é um espelho. E não um espelho liso, mas distorcido pela carência, pelo medo, pela esperança. Um espelho feito de desejo e de ausência, que nos mostra aquilo que não suportamos aceitar, que estamos sozinhos.
Deus seria, então, a mais bela ilusão que a humanidade já criou. Mas ainda assim, uma ilusão. Feuerbach não é agressivo em sua abordagem. Ele não quer destruir a religião, mas revelá-la. Mostrar que o sagrado que buscamos fora talvez sempre tenha estado dentro, não como um espírito místico, mas como um anseio humano, como uma dor que se disfarça de luz. Ele escreve: a consciência de Deus é a consciência da espécie humana. Ou seja, quanto mais exaltamos Deus, mais revelamos o que valorizamos na humanidade. O divino se torna o espelho da ética, da justiça, da compaixão ou da vingança, do castigo, da hierarquia. Deus muda com o tempo, com a cultura, com as crises, porque muda com o homem. Quando dizemos que Deus é amor, é porque desejamos que o amor vença. Quando dizemos que Deus é justo, é porque sofremos com a injustiça. Quando dizemos que Ele é eterno, é porque tememos a morte. E quando dizemos que Ele tem um plano, é porque nos perdemos. E se cada prece que a humanidade reza for uma confissão silenciosa da nossa insuficiência, de que não conseguimos resolver nossos próprios problemas e buscamos transferir eles para um ser divino? Para Feuerbach, compreender isso é um caminho para a liberdade. Ele não propõe um ateísmo cínico, mas uma forma mais honesta de espiritualidade. Uma espiritualidade sem fuga, sem projeção, sem ilusão. Não baseada em dogmas exteriores, mas em reconhecimento interior. Uma fé que começa não com um credo, mas com uma pergunta. E o que acontece quando retiramos Deus do centro? Segundo ele, resta o humano, não mais ajoelhado, mas em pé. Não mais esperando o perdão, mas buscando compreensão. Não mais pedindo salvação, mas tentando viver com lucidez. É uma mudança de eixo, de responsabilidade, de sentido. Passamos de criaturas pedintes a agentes conscientes. Isso é assustador, porque tira o conforto da providência, mas também é libertador, porque devolve a responsabilidade. Tudo o que colocamos fora de nós agora nos pertence novamente. Amor, justiça, compaixão, coragem, não precisam de um ser supremo para existir. Precisam de nós, da nossa escolha, da nossa ação. E se a religião for uma crença que nos impede de conseguir desenvolver todo o nosso potencial? Feuerbach não escreveu para destruir a fé, escreveu para reconduzi-la ao humano, para mostrar que aquilo que veneramos não precisa estar fora de alcance, que o amor, a justiça, a sabedoria estão dentro, e que talvez o verdadeiro milagre seja aceitar isso, aceitar que o sagrado não está no céu, mas na forma como olhamos o outro, na forma como suportamos o mundo. Esse pensamento influenciou profundamente Marx, Freud, Nietzsche e tantos outros que vieram depois. Todos eles, à sua maneira, beberam dessa fonte. A ideia de que Deus não está acima, mas no fundo da alma humana. Que aquilo que chamamos de fé talvez seja uma forma elaborada de autoconhecimento ou de autoesquecimento. A teologia virou psicologia, o dogma virou sintoma, e a busca por sentido se tornou uma jornada para dentro, uma escavação lenta e dolorosa do que nos move, do que nos assusta, do que ainda queremos ser. No fim, Feuerbach não matou Deus. Ele apenas apontou o dedo para o espelho e disse: olhe de novo, não para destruir a imagem, mas para revelar o rosto por trás da fantasia. Um rosto humano, frágil, ambíguo, mas profundamente real. E agora, a pergunta que fica: o que você vê quando olha para o seu Deus? E para continuar nessa linha de pensamento, assista ao vídeo que está na tela final. O argumento mais perturbador a favor do ateísmo. Mainlander. Te vejo lá.